Estamos de volta. Hoje conversando com Cleise Belotto, coordenadora de comunicação e marketing da instituição Casa de Davi. Cleise, o trabalho de vocês é focado em pessoas com deficiência intelectual, autismo. Agora, tem uma outra importância nesse trabalho. Vocês pegam crianças com vulnerabilidade social e sem condição financeira para manter os custos de estar aí, não é isso? Exato, exato. Nós aqui, dependendo do perfil, claro, do paciente, é traçado um perfil, e ele, se nós tivermos a vaga, ele é admitido, e nós fazemos esse acolhimento. É um tratamento de internação de longa permanência, porque eles moram aqui, e oferecemos todo o atendimento de saúde necessário para essas pessoas. Como é que essas crianças chegam até vocês? Olha, existem inúmeros de pedidos e inúmeros canais pelos quais eles chegam, inclusive através de e-mails pelo nosso site, pela Secretaria da Saúde, pelo Ministério Público também, nós temos pedidos de vaga, e até por alguns parlamentares, que a gente tenta também, na medida do possível, podermos ajudar essas pessoas. Mas, para que ele seja admitido a vaga, primeiro, temos que ter a vaga, e segundo, ele tem que estar dentro do perfil do nosso paciente. Um paciente de vocês pode participar de vários projetos diferentes da casa? Sim, participam. Lógico que tem um perfil. Nós temos em torno de 150 assistidos que são que têm as deformidades físicas importantes, né? Então, esses a gente tem um pouco mais de dificuldade de inserir em atividades diversas pelo comprometimento físico. Todavia, os demais todos participam e esses, com essas questões mais singulares e especiais, eles têm um atendimento de fisioterapia diariamente, além de alguns outros, mas a fisioterapia é diária, porque a gente dificilmente nós conseguiríamos, através deste tratamento, reabilitar propriamente dita o paciente, mas nós conseguimos fazer com que ele não tenha uma piora, digamos assim, ele fique numa manutenção de estado físico. Então, isso é bastante importante. Hoje a Casa de Davi tem duas sedes, duas unidades. É oferecido o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de tratamento nas duas casas? Olha, é mais ou menos parecido, mas o autismo ele tem especificidades, né, peculiaridades que diferenciam um pouquinho do atendimento daqui. Então, lá, por exemplo, nós temos uma equipe de auxiliares de enfermagem, mas a gente tem um foco grande nos cuidadores, que é um perfil um pouquinho diferenciado. O tipo de atendimento que é feito pela equipe técnica, então a terapia ocupacional, por exemplo, é um técnico extremamente importante, a psicologia é extremamente importante, os educadores físicos, lá nós não temos os fisioterapeutas, né? Mas a fono exerce um papel fundamental também na questão do autismo. Tem peculiaridades, viu, Roberto? Tem sim alguma diferença. Hoje vocês estão oferecendo aulas de yoga. Faz tempo que isso aconteceu? Vocês já perceberam melhora, perceberam alguma positividade nesse trabalho? Inicialmente a gente achou que isso seria uma loucura, né? Mas, enfim, implantamos através de pessoas que são voluntárias, né, os yogis que ministram as aulas, como uma questão experimental. E olha, por incrível que pareça, os resultados foram fantásticos. Inclusive, nós tivemos publicado um artigo numa revista científica do trabalho que foi realizado, mensurando todos os resultados positivos que obtivemos. A estrutura física de vocês, a casa, ela é ideal? Ela atende tudo que vocês querem? Ou já está precisando crescer mais? Ela está... Com certeza, né? A fila é grande. É uma coisa difícil de responder essa pergunta. Nós estamos, assim como o nosso corpo, né? A Casa de Davi, ela é sempre em movimento. Então, lógico que a gente tem melhorado muito durante esses 5 últimos anos. A Casa de Davi, a estrutura física dela é outra hoje, né? A gente tem feito muita coisa.
mas não tenha dúvida que ao longo dos próximos 50 anos nós teremos muito mais coisas que queremos fazer para a Casa de Davi que realmente ela precisa. Conta para mim que esse projeto aqui, Casa Vida de Moradias Inclusivas. Ah, esse é um projeto lindo. Na verdade, esse projeto nasceu em função desses assistidos que têm uma deficiência intelectual leve. E se tivessem família, seriam pessoas que poderiam tranquilamente viver no seio da sua família. Infelizmente, não têm, acabaram vindo para cá, são moradores daqui. E o projeto Casa Vida, que hoje nós temos aqui dentro da casa, denominado Vila Toscana, é um conjunto de casas, tá? De meninos e meninas separadamente, que oferecem tudo que uma casa normal tem. Então, lá eles aprendem todas as tarefas diárias, desde que acordam, forrar sua cama, escovar seus dentes sozinho, arrumar suas coisinhas nos armários, fazer o seu café, fazer as rotinas da casa, lavar sua roupa, estender, guardar, tudo isso que as pessoas fazem nas suas casas, eles aprendem e desenvolvem isso diariamente. Qual a finalidade desse projeto? Como eles têm uma deficiência intelectual leve, eles se sentem extremamente úteis e, digamos, normais. Então, é mesmo que internamente um processo de inclusão, porque a autoestima deles é elevada demais e eles se sentem muito úteis e muito capazes para poder fazer as coisas sozinhos. Então, é aquele desafio, né, que o ser humano se sente motivado para fazer as coisas. Então, eu ia perguntar para você por que é importante fazer esse trabalho, você já me respondeu. Agora, então, a pergunta mais profunda. A partir desse trabalho de independência das pessoas que têm uma deficiência intelectual leve, você acha que eles conseguem avançar assim na socialização a ponto de trabalhar, de repente morar só? Já chegou a um caso desse? Olha, lá no passado nós tivemos alguns assistidos que eram nossos internos e que acabaram seguindo sua vida. Hoje, eu não, diante de tudo, sabe, Roberto, eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? Mas eu acredito que colocar, esse seria o nosso objetivo. Mas eu acho que o mundo é um mundo tão difícil que se nós um dia colocássemos essas pessoas para poder viver sozinhos, eu acho que seria uma coisa bastante difícil. Então, nós tentamos promover tudo isso que é o nosso sonho, acredito ser o meu e o seu também, né, de uma sociedade justa, de uma sociedade inclusiva. Nós tentamos, dentro do nosso profissionismo, protecionismo e da responsabilidade que temos em cuidar dessas pessoas, de fazer tudo isso aqui dentro da instituição. Nós oferecemos tudo isso para eles, mas eles ainda ficam sob a nossa tutela. Eu sinto muito em dizer isso para você, seria até um pouco desapontador, talvez, mas eu acho que o mundo precisa estar mais preparado para receber as pessoas especiais. Eu ainda acho que todo movimento que é feito, ele ainda não é eficaz o bastante para que a gente tenha essa segurança de deixar um assistido como esses nossos nesse mundo. Incrível isso, né? Quando você É estava chato. falando, quando você estava falando da moradia independente, eu estava tentando lembrar o nome do senhor, é o Divaldo Pereira Franco. Ele faz um projeto desse lá na Bahia, onde Sei. ele adota as crianças que são abandonadas, as crianças que estão na rua, que não têm família. Ele não só adota, como coloca o nome dele, né? Então, dizem que o Divaldo Pereira Franco, lá na Bahia, tem mais de 600 filhos, ou chegando a 1.000, eu não sei agora como é que exatamente o número total, mas ele faz um trabalho gigantesco de todos eles morarem numa casa com uma cuidadora sozinha, leva o nome dele e aí por diante. Isso causa a completa independência e a Eu progressão acho, social. o Roberto, que ainda dessa forma, essas pessoas que têm essa deficiência, independentemente do grau, elas realmente são bem tratadas e são tratadas com dignidade. Sim. Você colocar numa casa fora para ela poder trabalhar, fazer todas as suas coisinhas, no caso dos nossos, hoje ainda não é possível, em que pese ser esse o nosso sonho, mas eu acho que seria
uma falta de responsabilidade nossa se nós fizéssemos isso, né? Mas eles vivem muito bem aqui, eles têm as coisinhas, eles cuidam das coisas e eles desenvolvem aqui também um trabalho. Então, por exemplo, a parte da manhã, todos esses, são em torno de uns 20, eles têm as tarefas, né, diárias. Por exemplo, um cuida do jardim, uma parte do jardim, o outro recolhe as folhinhas, o outro ele ajuda na rouparia para fazer a dobragem e a separação das roupas. Então, tem várias tarefas, outro é office boy dentro da própria instituição, Que tem bom. várias coisas. Então, digitam as notinhas fiscais paulista, então eles se sentem capazes, se sentem úteis, têm esse acesso, mas ainda estão sob a nossa proteção. E o projeto Samba para Todos? O projeto Samba para Todos é uma alegria, é uma festa, porque onde você fala de música para pessoas com deficiência intelectual, você fala de alegria, é a expressão da arte através da alegria e dentro daquilo que cada um pode fazer. E dentro desse projeto, que não hoje na pandemia, mas eles se apresentavam, inclusive se apresentaram na Lesp em algumas oportunidades, os nossos músicos, eles tocam de verdade, com toda a dificuldade que eles têm um ritmo espetacular, né? Eu tenho, por exemplo, o caso de um surdo mudo, e que ele tem uma pulsação rítmica que é uma coisa extraordinária, fantástica. Então, é muito gratificante. O Samba para Todos é uma alegria para nós e para eles. É um cartão de visita da instituição. Ok, Cleise, obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelo amor que vocês doam e obrigado pela sua presença aqui no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Quero agradecer você mais uma vez por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz com tanto amor, né? É a gratidão e em breve, quando tudo isso passar, estaremos juntos para poder nos abraçar, darmos as nossas risadas, contar as nossas histórias, mas eu quero agradecer imensamente. Um beijo grande, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.